Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que as bênçãos de Deus esteja sendo derramadas sobre o lar de cada um. E esse é mais um vídeo que eu estou fazendo para o meu canal. Estou mostrando para vocês que aqui hoje está um dia de chuva. Já deu uma ventania bem forte, mas graças a Deus passou rápido. E agora a chuva está bem calma. Graças a Deus. Então, nós estamos fazendo mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Curta, compartilhem. Então, vou contar um pouco da minha história. É mais uma história que você vai contar. Então, senta, que lá vai a história. Então, quando eu era criança, nós morávamos num sítio onde eu nasci. Eu e mais alguns dos meus irmãos nascemos nesse sítio, aqui numa região do Paraná. E quando eu estava com uns 4 aninhos, 3 para 4 anos, meu pai vendeu esse sítio por conta de um acidente que teve com uma das minhas irmãs, um acidente de arma de fogo. Então ele ficou desgostoso, acabou vendendo o sítio. Mas foi assim, ela tinha 13 anos, estava preparando um altar para fazer um terço, que naquele tempo a turma usava muito fazer terço, era dia de Todos os Santos, e se estava fazendo, eles faziam dia de finados, dia de Todos os Santos, fazia terço nas casas. Juntava um monte de gente, rezava o terço, depois fazia uma confraternização, era assim. E essa minha irmã estava arrumando o altar. Mas dias atrás, um dos meus irmãos, que era moço já, os mais velhos dos meus irmãos, que éramos uma família de muitos irmãos, 15 irmãos. Então, os mais velhos, quando eu nasci, eles já eram casados. Então, ele tinha uma arma velha, um revólver velho lá em casa. Ele pegou e pôs bala, foi tentar atirar com aquele revólver. E tentava, ele estava emperrado, não atirava. Ele tentou, e meu pai nem sabia que tinha pegado aquilo lá, tentado. Aí ele viu que não atirava, ele pegou e pôs em cima de um... Antigamente a gente falava buffet, com uns armários antigos. Era uma parte em cima da outra assim. E então, aí a minha irmã estava arrumando a parte assim de baixo, que tinha um espaço para fazer assim o tipo de um altar. E o chão de lá de casa era chão batido, e o chão era bem irregular. Às vezes algum móvel ficava balançando. E tinha que colocar um calço, uma coisa, para poder ficar firme. E minha irmã então estava limpando e arrumando, e ninguém nem sabia que meu irmão tinha posto aquela arma em cima daquele armário. E no que ela tá limpando ali, a outra minha irmã passou com a minha irmã mais nova que eu, que era um bebê. Devia ter uns 9 meses, 8 meses, 9 meses, sei lá. Passou com a minha irmãzinha no colo e ela falou assim: traz ela aqui que eu quero abraçar, beijar ela. Aí a minha irmã chegou perto, no que ela abraçou a minha irmã bebê, ela afastou, encostou no armário, o armário balançou, a arma caiu. E o tiro acertou assim na cabeça dela e saiu aqui. Na verdade, a bala ficou acumulada aqui no rosto. Assim. Eu ainda me lembro mais ou menos dessa cena, mas eu era muito pequena. É porque é uma coisa que marca muito mesmo, né? Acho que eu não tinha 4 anos. Se eu tivesse muito, era 4 anos. E daí meu pai vendeu esse sítio, nós fomos morar na cidade por um tempo. Moramos por uns 2, 3 anos na cidade, antes de voltar para a roça. E daí, nesse lugar que nós fomos morar, era uma cidade pequenininha, meu pai comprou uma pensão. Uma pensão, tinha 22 aposentos, essa pensão. Mas era simples, muito simples, tudo feito assim, sabe?
de madeira, mas era assim. E daí meu pai, ali a gente estava se estabilizando, né, fazendo a vida ali. E foi ali que eu comecei até a ir para a escola, foi ali naquele lugar, aí, naquela cidade. E essa foi uma história que marcou muito a vida de todo mundo. Minha mãe sofreu muito, sofreu. Minha mãe sofreu a vida inteira por causa disso, né? Enquanto ela viveu, ela nunca esqueceu disso. E nessa pensão, eu vou contar um episódio também meu, né? Eu era uma menina assim, muito gulosa, eu queria tudo de muito, tudo de muito. Eu não queria nada de pouquinho, nem que eu não comesse, mas tinha que pôr bastante. E teve um dia que eu pedi para minha mãe assim: mãe, eu quero comer. A gente falava que queria comer, a gente falava almoçar, jantar, essas coisas. Quero comer. Então minha mãe falou: tá bom, então eu vou pôr comida para você. Pegou e pôs um prato de comida para mim, pôs pouquinho, né? Eu falei: eu não sou tico-tico, eu não quero esse pouquinho, não. Pode pôr mais, pode pôr mais. E ela: não, você come esse, depois você comer, eu coloco mais. Não, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ela pegou e foi pondo, e ela pôs. Nisso meu pai chegou e falou: confusão é essa? Meu pai era, sabe, enérgico, a gente tinha um pouco de receio dele. Aí ele falou assim: é ela que diz que não quer pouquinho, que não é tico-tico, que quer bastante comida. Então põe o tanto que ela quiser, tá bom assim? Tá, tá. Aí ele falou assim: só que você vai comer tudo. Não vai ter moleza, não. Você vai comer tudo. Você tem essa mania. Pede, depois não come. Aí pôs o prato ali na mesa e sentou ali perto de mim. E eu tô comendo, tô comendo, tô comendo. Daí a pouco, falei: ai, não quero mais. Não quero mais. Eu não tinha comido nem metade. Ele falou: infelizmente, você vai comer. Eu falei: não, pai, eu não quero, pai, eu não tô com vontade, eu já enchi, já tô bem, eu não quero. Não, mas você vai comer, você não queria muito? Então vai comer muito, vai comer, vai comer. E daí eu falei: ai, pai, eu não quero mais. Comecei a chorar, né? Ele falou: não tem, pode chorar, você vai comer. E eu ia comer de vez em quando, eu dava ânsia, e ele come, 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 porque de primeiro os pais eram desse tipo. Aí eu tô ali comendo, de repente eu escuto alguém gritar lá no fundo da pensão assim: ai, ladrão, ladrão, ladrão entrou aqui, ladrão entrou aqui. Acho que pelo fundo entrou alguém lá, então minhas irmãs, todo mundo fizeram um escândalo danado e meu pai, foi lá ver. Eu fui na janela, joguei toda a comida e fiquei sentada ali esperando. Eu falei assim: ele vai voltar e vai perguntar se eu comi. Aí ele voltou. Demorou para voltar, mas eu fiquei ali, sentada. Prato vazio. Voltou e falou: você comeu? Comi. Comi nada, joguei tudo fora. Mas nunca mais pedi um montão de comida. Mais do que minha mãe colocava. Nunca mais. E nessa pensão mesmo tem história e história. Uma vez veio uns parentes da minha mãe do Nordeste para trabalhar aqui no Sul. E tinha meu tio e meus primos, tudo já adulto. E um desses meus primos, que eu vou contar a história, ele já era casado. Ele deixou a família lá e veio para cá. E ele ficou lá na pensão junto. Meu pai arrumou uns aposentos para eles ficarem, até eles se equilibrarem, arrumar uma casa para morar e tal. Meu pai ajudou. E esse meu primo e meu tio, eles já eram assim, meu tio já era bem de meia idade, assim, e meu primo também não era novinho, não. E eu era bem criança, eu não tinha nem 6 anos. 6 anos, mais ou menos, eu tinha, porque eu lembro desse detalhe. E todos os dias, quando eles foram trabalhar num matadouro, e todos os dias à tarde, quando eles chegavam, que eles tinham uma moedinha, eles davam um R$ 200, um R$ 500, chamava assim o dinheiro, para a gente comprar paçoquinha. E sempre ele dava, sempre ele dava. Quando ele não tinha, ele falava: não tem. A gente ficava perturbando: mas você tem, mas eu quero. Eu quero. Acostumou a gente de um jeito. Eu e minha irmã mais nova que eu. E nesse dia eu fiquei perturbando o meu primo.
Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E ele disse que não tinha. Eu peguei, enfiei a mão no bolso dele para ver se tinha. Pra que eu fiz isso? Gente do céu. A minha prima, que era prima dele também, contou para minha mãe que eu enfiei a mão no bolso do meu primo. Gente, não deu outra. Minha mãe me fechou no quarto com ela, mas me surrou, 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 surrou. E daí um outro, meu primo, batia na porta e falava: tia, você vai machucar ela, tia, abre a porta. E minha mãe não abria. Minha mãe ficou muito nervosa, ficou, sei lá, ela perdeu o controle e me bateu. E ela me bateu com um chinelo que tinha sola de borracha. Meu tio tinha trazido do Nordeste aquele abençoado daquele chinelo. Olha, eu fiquei toda roxa. Toda roxa, as costas, as pernas, por onde acertava, porque eu não parava. Eu pulava para lá, para cá, ela não conseguia me segurar mais, me bateu tanto, tanto, tanto. E depois mandou minha irmã arrumar uma bacia com água quente de sal e me socou dentro. Essa foi uma surra daquela de ficar na história. Hoje em dia, se uma mãe fizer isso com o filho, ai, coitada dela. E eu fiquei com raiva da minha mãe um montão de tempo, sabe? Mas depois que eu cresci um pouco, eu entendi que ela também foi criada assim. Ela achava que era o certo, sabe? Os pais de antigamente surravam mesmo os filhos com fé e vontade. Quando cometi um erro, que nem esse que eu cometi, aos 6 anos de idade, colocar a mão no bolso de um. Mesmo que o meu primo, casado com filha da minha idade, tudo. Mas minha mãe achou isso o fim, né? Nós não podíamos fazer essas coisas, nossa, era muito. Então, essa história, essa surra ficou na história, viu? Ficou para sempre, eu curtindo raiva um montão de tempo. Até que Deus me fez entender que as coisas não é assim. A pessoa não dá aquilo que ela não tem, ela só dá o que ela tem. Mas é essa história, fique com Deus todo mundo, que o Senhor Jesus abençoa e dê sabedoria para cada um de vocês que tem filho, educar eles com carinho, com a melhor maneira possível e que vocês tenham a paz que vem de Jesus. Que ele disse, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque ele dá uma paz e segurança tão maravilhosa. E essa é a história. Fiquem com Deus. Um abraço maravilhoso daquele que machuca até as costelinhas, tá? Fiquem com Deus. Beijo.